que eu sou a única pessoa no planeta que registrou um sonho. Laíde, vai ter que só carregar um pouquinho aí, ó, cada imagem. Que ele tá focando só na... Aí. A história da Mercearia Paropeba é bem interessante. Ela não começou aqui. Ela começou na parte antiga da cidade, né? E na época era meu bisavô, Manuel de Almeida. Depois passou para o meu avô, Carlos de Almeida, e veio meu pai, José Augusto de Almeida. Papai era filho único e está comigo hoje, Rony Antônio de Almeida. E indo para a quinta geração, que é o Pedro Augusto de Almeida, que já está ajudando aqui a gente também e aprendendo, né, o jeito de comprar, de comercializar, né, e isso é natural, parece que vem no sangue esse jeito nosso aqui. A Mercearia Paropeba, muita coisa acontece aqui, muita, mas tem coisa que a gente acaba guardando, né, na memória, né, pessoas ilustres que já passaram aqui, né? Tem um grande empresário que vinha aqui, infelizmente já faleceu. Ele até falava que a Mercearia Paropeba era um pequeno grande comércio. E já teve um que chamava Frank Klausberg, eu acho que o nome é esse mesmo, era um polonês, né? E que, pra você ter ideia, a primeira Bienal, né? Ele ganhou, né, um prêmio importante pelo trabalho que ele fazia e morou aqui em cima, no Pico de Itabirito, tirando da natureza morta o trabalho dele. Foi uma pessoa que fez uma diferença grande para a ecologia, né? Mostrando que naquela época já tinha que estar preservando e cuidando da natureza. Por isso que ele era um grito da natureza e daquilo ele fazendo o trabalho dele. Ganhou vários prêmios. Igual eu falei, morou aqui no Pico, na Cata Branca, e era um grande freguês nosso, o meu pai, depois meu aqui também, morreu há pouco tempo atrás, com quase 100 anos, 97 anos. E depois disso ele não estava morando aqui mais, foi embora para Bahia, para o sul da Bahia, e ele é uma pessoa que marcou muito aqui também na Mercearia Paropeba, né? A gente aprendeu muita coisa com ele, justamente nessa parte da ecologia aqui, né? Tentando preservar alguma coisa, mas é isso aí. Eu tenho mais o que falar em questão da memória, né, do meu pai, né, de ter me ensinado esse jeito, né, de cuidar mais do pequeno produtor, que é dele que ele tira o sustento e todo mundo ganha. Quem produz, quem vende e quem compra. E é assim que a gente leva a Mercearia Paropeba. Eu falo que a Mercearia Paropeba é interessante também em questão de turismo. A gente recebe aqui em Itabirito, né, pessoas que vêm justamente nos visitar, né, porque ficou sabendo por alguma matéria de televisão, algum meio de internet, alguns blogueiros que passam aqui, né, por estar próximo a Ouro Preto, e um vai falando para o outro. E isso é interessante, que quando ele entra aqui dentro, ele imagina que é uma loja grande, mas não é, 26 metros quadrados. E ele chegar aqui e ver que a loja não é tão grande, mas que abraçou ele, não só na memória também que ele já teve, né, dos antigos armazéns,
que são produtos que ele viveu aquilo, aí ele volta naquela nostalgia, né? E um vai falando para o outro e a gente abraça essa pessoa. E todo mundo ganha com isso, com o turismo, né? Um posto de gasolina, um hotel, um restaurante, né? E muitas pessoas que aqui vêm, demora até um pouquinho mais para chegar na origem que ele queria e fica aí com a gente e prestigiando também a cidade nossa, né? Como aqui a gente vende para todo tipo de pessoas, né? E todo tipo de bolsas, a gente tem produto que é ainda vendido tanto que a pessoa tem condições de levar. Exemplo, um feijão. Talvez ela não tenha condições de levar, ou não precisa levar 10 quilos, 5 quilos, 1 quilo. Então a gente ainda tem aquela concha para pesar o tanto que ela queira, né? A gente vende também produtos tipo canela, né? Que vende o tanto que a pessoa precisa. Temos também o fubá de Muindago, a gente já tem os pesos certinho, que antes vendia na granel, mas como é um produto cru, aí a gente hoje pesa, né? Já vem pesado da fazenda lá, e a farinha de mandioca. Eu tenho ainda uma curiosidade, que é o mandiopan, que eu brinco que é o avô do Elma Chips. A gente trabalha também com a farinha de milho, que vem num lugar aqui mais próximo, né? Trabalha também com vários tipos de doce, que também é um patrimônio aqui pertinho de Ouro Preto, que chama São Bartolomeu, que é a goiabada, né? E essa goiabada tomou uma proporção tão grande que ajudou várias famílias hoje, né? Que há mais anos não conseguia sobreviver tanto do produto, hoje consegue sobreviver da goiabada. A mercearia Paraupeba, para mim, não é o comércio em si, a venda de um produto, é a história. E a história ninguém compra. E através da história vem os produtos. Então, resumindo, para mim é a mercearia Paraupeba. Eu me chamo Newton Stamp, sou natural do Rio de Janeiro, da cidade de Niterói, e eu vim participar exclusivamente desse documentário para testemunhar o amor que eu tenho por esse lugar, que é infinito, e eu desde os anos de 2010 que eu frequento essa cidade e sou completamente apaixonado por ela. Eu estava navegando pela internet quando eu vi essa oportunidade de um grupo que ia fazer um registro, um documentário sobre Itabirito. E no mesmo momento me ocorreu essa história dessa fotografia, isso foi um caso inédito. Então eu me senti impelido a contar isso. E eu entrei em contato com a produção gostou da ideia e eu simplesmente me programei de uma forma assim bem rápida para vir para cá. Então foram 12 horas de viagem para chegar aqui, participar de um documentário bem curto. Então talvez você possa me questionar assim, poxa, você viajou 12 horas e vai voltar mais 12 para participar de um período tão curto de uma filmagem? Olha, Itabirito para mim, como eu coloquei num dos meus livros, viver 30 dias em Itabirito é o mesmo que viver uma eternidade em qualquer lugar do planeta. Então participar desse documentário, mesmo que de uma forma tão curta, tão humilde, para mim vai ter um significado muito grande, porque é uma forma de eu poder externar tudo que eu sinto por essa cidade, que é uma coisa sem explicação, mas que eu amo demais Itabirito. Eu sou tetraneto do Barão de Langsdorff. Ele esteve aqui no século XVIII e talvez quando Itabirito ainda era Itabira do Campo. Ele visitou Ouro Preto, visitou Barbacena, certamente ele passou por isso daqui. E ele, de alguma forma, ele deve ter se apaixonado por esse lugar, porque Itabirito é outra dimensão, Minas é outra dimensão. Isso, de alguma forma, veio parar em mim. E a primeira vez que eu cheguei aqui, eu apaixonei direto pelas pessoas, pelo clima, pelo ambiente, pela educação das pessoas. Isso aqui realmente é um lugar que, na minha concepção, é o mais próximo do paraíso na Terra. Então, eu me apaixonei direto. Eu sou publicitário, sou escritor e
já publiquei 5 livros dedicados exclusivamente a Itabirito. Então, assim, 5 livros sobre uma cidade tem que ter muito conteúdo. E tudo que eu vi, tudo que eu vivi aqui, ficou em mim marcado de uma forma que talvez tenha reverberado nesse sonho que eu tive, que não foi um, foram vários sonhos. Então eu acho que isso aqui é uma coisa que não tem explicação, mas por outro lado tem coração, tem sentimento. Eu comecei a frequentar Itabirito por causa de uma pessoa, uma mulher chamada Solange Batista. Porque, na realidade, essa história toda começou por volta de 1990, 1995, quando eu ainda estava no meu primeiro casamento, morando em São Gonçalo, não do Bação, mas São Gonçalo do Rio de Janeiro. E eu comecei a ter um sonho com um lugar que eu não conhecia. E esse sonho ele começou a se repetir. Ele se repetia e pela manhã eu acordava e eu dizia para então minha primeira esposa, eu dizia, sonhei com aquele lugar de novo. E era de novo porque eu já tinha sonhado várias vezes. E aí ela dizia, isso é sonho e tal. E o tempo foi passando, a gente acabou se separando e eu conheci a Solange. E conheci pela internet, sala de bate-papo. E a gente começou, isso aqui é engraçado, a gente começou a se encontrar em Juiz de Fora, nos finais de semana, e depois a gente passou para Barbacena, depois a gente passou a se encontrar em Conselheiro Lafayette, para só depois eu chegar em Itabirito. E quando eu cheguei foi amor à primeira visita, eu apaixonei direto, e assim, aí eu comecei a vir semana sim, semana não, para cá, para namorar a Solange e para namorar a cidade também, que eu estava completamente apaixonado. E aconteceu de um dia eu estar passando, fazendo caminhada lá pela usina e eu encontrei aquele lugar que eu tinha sonhado. Eu lembro que eu estava do outro lado da rua e eu olhei para aquele lugar e disse assim, é ali. Eu sonhei com esse lugar há mais de 10 anos antes de estar aqui. Eu não entendia como é que aquilo ali poderia ser, mas passou. Quando foi em 2015, eu estava de férias, passei uma semana aqui e ia passar outra semana lá no Rio com a minha filha. E quando eu estava indo embora, era o dia 8 de maio de 2015, eu fui para a rodoviária, embarquei e o ônibus, quando estava passando pela cidade, eu me vi naquele sonho. Aquele sonho era aquele dia, aquela visão era daquele dia que eu estava no ônibus naquele momento. E aí aconteceu uma coisa interessante, porque eu me dei conta de que na minha mochila tinha uma câmera. E aí eu pensei, por que ao invés de olhar e ver como tudo aconteceu, eu não fotografo? A câmera está ali, era uma Sony digital, eu abri a mochila, peguei a câmera, liguei, e quando eu passei pelo local, eu fotografei. Você pode notar que a imagem ela está torta, ela não está centralizada, porque ali é meio que uma rotatória. E aí eu tive que, pela lei da gravidade, me escorar na janela para bater. Ela está mal batida, mas o foco é que aquela foto não é de um lugar, não é de uma paisagem. Aquilo ali é a foto de um sonho. Eu acho que eu sou a única pessoa no planeta que registrou um sonho, porque tem gente que acorda e desenha, ou pinta, ou reproduz de alguma forma. Eu fotografei. Foi uma coisa assim extraordinária. Se você me perguntar como é que isso foi possível, eu não tenho uma explicação. Talvez alguma filosofia, alguma doutrina, ou cabala, um dia explique o que foi aquilo. Eu só posso imaginar que o meu amor por Itabirito foi tão grande que ele me permitiu viajar, fazer uma ponte atemporal lá nos anos 1990, pulei para 2015 de uma forma que eu não sei explicar. Há algum tempo eu estava assistindo um documentário sobre EQM, Experiência Quase Morte. E o rapaz ele contou que ele teve uma parada cardíaca, ele foi para uma outra dimensão, conversou com algumas pessoas e uma pessoa disse para ele, olha, agora você vai ter que voltar. E ele voltou. E ele, quando ele se deu conta, ele estava numa ambulância e ele olhou pela janela, ele viu a copa das árvores passando. E aí ele se recordou que ele já tinha sonhado com aquilo.
A diferença do que aconteceu com ele para o que aconteceu comigo é que eu tinha consciência de que eu tinha sonhado várias vezes. E o que me marcou no sonho, o que me causou estranheza, que era um lugar diferente porque era rua e um canteiro de flores. Não era passeio, não era uma praça. Então isso ficou na minha mente, entendeu? Então, assim, eu só posso imaginar que o que eu sinto por Itabirito, ele é tão forte que de alguma maneira eu avancei no tempo. Depois eu fiz um poema para essa cidade, que de forma lúdica eu brinco dizendo que no dia que eu morrer eu quero virar alma apenada para vagar pelas ruas de Itabirito, de repente para ver por uma outra dimensão a energia que essa cidade emana, essa luz toda. E no final desse poema eu digo assim: o dia já vai clarear, é hora de me deitar. Espero por mais uma noite para continuar a minha andança. Meu amor é uma vingança da vida a me açoitar. Mas aceito meu destino. Vivo a dor de um sonho esquisito, morrer no meu paraíso que é de todo mais bonito. Quando morrer, não quero ser lembrado. Quero ser Itabirito. Quando eu for presidente desse país, eu vou promulgar as 3 leis do STAMP. Todo brasileiro está obrigado a visitar Ouro Preto, conhecer Congonhas e amar Itabirito. Se você me disser assim, se Itabirito fosse uma pessoa, o que você diria para ela? Eu diria: Nunup te ama, Nunup te ama muito. Amor além da vida. Um dia eu volto, nem que seja só para matar a saudade e depois dizer adeus. Eu estou fazendo força para não chorar. Eu amo Itabirito.